Bem-vindos, então, à nossa 10ª aula, nossa aula de número 10 aqui, do terceiro módulo, né, do primeiro curso aí do terceiro módulo. E a gente, dando continuidade, então, à temática, né, da aula 9, nós vamos estar falando aqui, continuar a falar sobre o depoimento sem dano, né? Lembrando que a gente já falou da escuta especializada, já falamos do depoimento especial, e a gente agora vai voltar, então, a tratar mais questões gerais aí que abrangem as duas escutas, tá? Claro que vai trazer algumas especificações aqui de uma ou de outra, mas vai trabalhar mais uma parte geral, né, dessa legislação que trata aí desse depoimento sem danos ou escuta sem danos, né? Vai que achar melhor. Bom, e o que a gente vai falar agora nessas questões de aspectos legais? Apesar da lei influir sobre todas as políticas, ela força mais atenção sobre os papéis da saúde, da assistência social e da segurança pública, né? Conforme está expresso aqui no artigo 4º, no inciso 2º, tá? Então, no inciso 2º do artigo 4º, a lei é expressa em trazer alguns órgãos: saúde, assistência social, educação, segurança pública e justiça, dizendo que caberá, então, a esses órgãos adotar procedimentos necessários para a ocasião da revelação espontânea da violência, tá? No âmbito do que a gente fala, chamou, né, de escuta especializada, certo? Claro, tá? O que precisa ficar bem claro aqui? Essa relação que é apresentada, ela não é exaustiva, tá? Não é um rol taxativo, tá bom? Essa aqui é meramente exemplificativo, tá? Todas as políticas, né, vão sofrer um impacto relativo a essa lei, tá? Todas, não tem, a gente não vai conseguir verificar alguma política que não tenha um impacto, né, sofra algum impacto dentro dessa legislação. Por exemplo, que não trata, mas, por exemplo, esporte, né? Nós temos crianças, por exemplo, adolescentes que vão estar lá na sua atividade esportiva, no seu time, né, na associação ali que tem algum clube, algum time, em que ele está ali participando desse esporte, participando desse clube, né, como atleta ali desse clube, desse time, e ele pode ali, sentindo confiança no seu técnico, na equipe de apoio, enfim, em toda aquela estrutura, ele pode vir então a querer, a se sentir seguro para relatar situações de violência, situações de abuso. E aí, né, esse órgão, porque não está na lista aqui, ele não vai precisar se articular e se organizar para esse atendimento, então esse órgão vai ficar do lado de fora. Nessa parte aí, essa política pública de cultura ou de esporte que a gente está falando agora no exemplo, vai ficar de fora? Eles podem ouvir lá uma vez, depois traz para cá para ouvir mais uma vez, assim por diante? Não, né? Não faz nenhum sentido se fosse assim, se isso fosse verdade. Então, esse rol, essa listagem aqui de órgãos, né, na saúde, da assistência social, da educação, segurança pública e justiça, isso é exemplificativo, tá ok? Nada impede, né, que a saúde, assistência e educação realizem uma interlocução com a cultura, com o esporte, né, para que todo mundo esteja aí ciente e esteja consciente da construção do fluxo, das ações que devem ser realizadas na hora da revelação. Então, é só exemplificativo, da mesma forma que segurança pública e justiça, né? Nós vamos deixar de fora o Ministério Público, né? Porque o Ministério Público aí tem a gente tem aí na doutrina alguns confrontos aí, algumas conceituações e entendimentos diversos. Um entende que é um poder paralelo, outros entendem que é um órgão do executivo, outros do próprio judiciário, mas assim com autonomia. Então tem toda uma discussão relativa ao próprio MP, que talvez ele não se encaixe ali, nem em segurança pública e nem em justiça. Quer dizer que esse órgão vai ficar de fora, né? Então, quando ele ouvir, quando chegar uma situação de revelação para ele, ele vai poder, então, realizar essa escuta de forma autônoma, independente, e aí não vai precisar fazer essa articulação, vai deixar revitimizar? Não é assim, né? Isso não faz nenhum sentido. Então, essa definição aqui do artigo 4º, né, em especial no seu inciso 2º, é meramente exemplificativa. É para dizer aqui que todos os órgãos, tá? Seja ele de saúde, de assistência, de educação, de cultura, de esporte ou lazer, tá? Segurança pública e justiça, vão adotar
essas medidas com o intuito de facilitar, né, ou de promover uma revelação com mais qualidade, né, e evitar a revitimização, como a gente já disse, tá bom? Então a lei vem trazer isso e é importante a gente entender. Isso, gente, é importante da gente absorver, porque o que a gente vê na realidade aí é muitas vezes assistência social e educação, ou às vezes saúde, mas via de regra, às vezes a via de regra, né, a assistência está sozinha, tentando implementar essa questão. Fica aí assistência junto com o conselho tutelar, com o conselho da criança, correndo, sabe, tentando organizar algo que é de interesse de todo mundo. Porque as revelações, elas acontecem em qualquer local, né? Ainda que haja uma predominância das revelações na lógica da escola, lá dentro das escolas, mas isso não é absoluto, né? Isso não é verdade absoluta. Isso acontece pela relação diária, né, que as crianças e adolescentes têm com os professores, né, e que se tornam uma figura de segurança, né, de referência. Mas não quer dizer que essa figura não possa ser de outra política, até mesmo um enfermeiro, né, ou mesmo um recepcionista ali da unidade de saúde, né, nós podemos aqui traçar um próprio médico que atende. Então, onde vai ser trazido à tona, onde vai ser revelado, né, não tem uma regra, tá? Em qualquer lugar isso pode ser revelado. Então, esse órgão precisa, sim, estar inserido, estar ciente, e é fundamental para que ele se sinta inserido, né, que ele participe dessa construção, tá bom? Além disso, a lei, então, determina que o compartilhamento dos dados necessários, preservando o caráter da confidencialidade das informações. Isso é muito importante aqui a gente discutir e trazer isso para esse momento, porque tem uma dificuldade muito grande aqui, principalmente aí, tá? Do Conselho Tutelar em relação aos outros órgãos, né? E dos outros órgãos, muito relativo ao Conselho Tutelar, de ficar com receio de compartilhar as informações, compartilhar os dados necessários. Isso não faz nenhum sentido, né? A confidencialidade, ela vale para todo mundo. A rede inteira tem que ser confidencial, tem que ter o sigilo em relação a externos, a terceiros. Mas a rede ali fechada, ela não pode ter. Claro, tem dados que são desnecessários. Então, não precisa, muitos dados que para o Conselho Tutelar são pertinentes, para a política de assistência social não, para a saúde também não. Então, muitas vezes a saúde não precisa conhecer, por exemplo, quem é a família extensa dessa criança. Eles não precisam saber disso, não há necessidade nenhuma deles terem esse conhecimento. O que eles precisam muitas vezes saber é o endereço dessa pessoa, desse menino, o nome completo, né? Uma síntese aí de por que ele está sendo às vezes encaminhado, entendeu? Então não precisa de expor elementos desnecessários, tá? Mas as informações, a troca de informações são extremamente necessárias, são extremamente viáveis, porque não dá para fazer um atendimento se cada um fica escondendo informação, porque tem o sigilo da rede, gente, em relação a essa rede e terceiros, tá? Pessoas de fora. Agora, membros da rede, não tem jeito, né? A gente vai ter que compartilhar essas informações, a gente vai ter que dividir esses dados, até para que cada um tenha condição de executar o seu papel sem interferir, né, na função do outro e também de forma a atender, né, o princípio da proteção integral. Lembra, né, que nenhum órgão é completo nele mesmo e ele sempre sim precisa do auxílio de outros para poder conseguir atender na completude, né, quando a gente fala de direito de criança e adolescente. Certo? Então, o que já está determinado pela lei, esse compartilhamento de dados, não existe essa questão, é sigiloso. O que existe encaminha-se aquilo que é necessário, né? E que pode ser complementado caso o entendimento seja equivocado. Então, eu, enquanto conselho tutelar, entendo que é necessário essas informações e encaminho. Chega lá, a equipe da proteção especial, por exemplo, entende, não, a gente precisa de mais dados e a gente vai solicitar. E solicita perfeitamente, são complementados. Tá bom? Então, não tem aqui, isso não é uma novidade trazida pela lei Henri Borel, né? A gente até falou no seminário,
tá? Sobre a Lei Henri Borel e a importância que a lei trouxe no sentido de informar de que os dados devem ser compartilhados. Mas a própria lei aqui da escuta especializada, do depoimento sem dano, né, da escuta sem dano, ela já traz essa necessidade de compartilhamento. Recomendado espaços intersetoriais de discussão de casos, resguardado encontros extraordinários em situação de urgência. A gente já falou um pouquinho disso aqui, né? Os espaços intersetoriais precisam, né, ser trabalhados e potencializados. Quando a gente fala aqui, né, de espaços intersetoriais, recomendação, não é de construção de um espaço, tá, gente? Para esse tipo de coisa que é de discussão de casos, não. Aqui é disponibilização de espaços. Então, ainda que eu precise de ter a saúde, a educação, a assistência e a cultura, por exemplo, juntos, eu não preciso ter um espaço específico para esse encontro, né? Eu posso realizar esse encontro lá no espaço do CRAS, lá no espaço da educação, lá no espaço da saúde, lá no espaço da cultura. O importante é criar esse espaço, tá, para que haja essa discussão de casos, tá bom? Pode haver a criação do espaço de referência? Claro, pode haver sim a criação desse espaço de referência, né? Como pode haver a mera disponibilização. Quando a gente fala de construção a disponibilidade do espaço, quando a gente fala construção do espaço ou criação do espaço, a gente fala de construir mesmo, né? De tirar do nada e construir ali uma sala, um local, um prédio. Mas quando a gente fala de disponibilização, a gente entende que qualquer um dos órgãos pode falar, olha, nós temos aqui um local onde a gente pode, periodicamente, estarmos nos encontrando para discussão de casos, tá? Que também não vai engessar a situação, né? Uma vez que esse encontro periódico pode acontecer em tal lugar, mas pode haver necessidade aí de outros encontros, né? E esses outros encontros não precisam necessariamente ser nesse lugar, podem ser ali dentro de outros locais, né? Que esse grupo está disponibilizando, tá? Para que seja mais fácil para todo mundo. Então, eu tenho um espaço de encontro periódico lá no CREAS. Tá? Então, periodicamente, a equipe se reúne para discutir os casos. Mas surge uma emergência, eu preciso de um momento de discussão de caso, e aquele espaço que estava reservado lá no CREAS não pode ser utilizado porque está acontecendo outra atividade. Então, eu posso ir lá na saúde, então, combinar. Olha, vocês têm um espaço aí que não vai ser utilizado, né, e dá para a gente encontrar e fazer essa discussão de caso de emergência, ou no próprio conselho tutelar. Então, isso é dinâmico, tá? A ideia dessa questão do espaço, de recomendar esse espaço exatamente para garantir essa dinâmica, não engessar, não fechar só em espaço único, ou é aquele espaço ou não é lugar nenhum. Não. Você tem aquele espaço que pode ser um espaço de referência, pode ser construído do nada, pode ser disponibilizado por alguém da rede, como pode ter aqueles espaços que vão ser utilizados de forma pontual. Surgiu uma emergência, precisa de discussão, esse aqui cede o espaço, ou o outro cede, naquele outro momento um outro espaço cede, aquele espaço base lá periódico, às vezes pode estar disponível em determinado momento, vamos utilizar. Tá? O importante é a rede se integrar, se organizar, se estruturar, né, e se preparar para esses encontros periódicos, que isso é fundamental, tá bom? Para que haja esse encontro aí de discussão de casos periódicos e, se necessário, em casos urgentes, um encontro aí, de novo, com a rede. A gente usa muito, né, os municípios ainda usam muito isso, chamam isso como de matriciamento, né? A gente até fala que muitas vezes, muitas coisas que estão aqui, elas vêm para... a ideia mais é de sistematizar, porque a gente já acaba executando na prática, né? Então, essa é a recomendação desses espaços aqui intersetoriais, em muitos municípios, são chamados aí de matriciamento, onde a gente encontra e reúne, né, várias representatividades que atendem a família para pensar e discutir um caso, tá? Novidade aqui é trazer periódico, né? Trazer um determinado de um espaço que, de tempos em tempos, a gente vai estar lá discutindo, e a disponibilização de um espaço onde a gente pode estar encontrando em situações de emergência. Só para finalizar essa parte aqui, né, desse espaço, nada também impede que esse espaço seja itinerante, tá, gente? Esse mês vai ser no CREAS, mês que vem vai ser na saúde, no outro mês na educação, e cada um se organiza. Também não tem problema. Voltando, então, a lei também traz que logo que a primeira escuta especializada seja realizada, os profissionais poderão se reunir para compartilhar informações e obter o melhor prognóstico. Vê aqui o compartilhamento de informações, a própria lei já traz a necessidade.
Tá? A lei já diz aqui que, realizada a primeira escuta, a rede já pode se articular para se organizar e realizar aquelas trocas de informações, que pode se dar até de forma simultânea, como a gente disse, né? Um espaço organizado com câmera, com microfone, fone de ouvido, né? Com a tela do outro lado, ligado ao monitor do outro lado, que é ligado também ou uma caixa de som, né? Ou a um fone de ouvido, tá? E é um microfone também lá fora que está ligado ao fone do técnico que está atendendo. Então, naquele momento que está fazendo o primeiro atendimento, as dúvidas já vão sendo apresentadas e ele repassa essas dúvidas para a criança ou para o adolescente de forma que ele não se sinta revitimizado ou sinta o mínimo possível esse desconforto, tá bom? Então, e a partir daí já é compartilhada, né? A partir do momento que o órgão está ali, já faz o seu questionamento, ele é repassado e tem resposta, ele já está, os dados ali já estão sendo compartilhados. Mas caso isso não ocorra, também seja a opção da equipe, feita a primeira escuta, né? Realizada a primeira escuta, já podem se reunir ali, buscar as informações necessárias para cada um e tomar as medidas que eles têm que tomar. A lei, então, é um enorme avanço na garantia de direitos e dignidade humana de crianças e adolescentes, né? Então, essa lei, ela é uma evolução em todos os sentidos, tá? Porque a ideia dessa lei, então, é trazer dignidade, né? É sair de um espaço e de um momento onde as pessoas não são tratadas, né? O momento em que elas estão tão fragilizadas e são tratadas apenas como fonte de informação, né, descaracterizando aí a sua qualidade humana, isso é ruim, isso é prejudicial, né? Isso reduz o ser humano a apenas um objeto, o que não é bacana, né? Ou até uma figura, até um animal, né, muitas vezes. Então, e aí ele vai se comportar muitas vezes como um animal mesmo, né? E aí ele vai fugir. E aí não adianta, que você não consegue atingir o objetivo necessário. Então a lei é um enorme avanço, tá? Ela torna um trabalho todo voltado para a objetificação, ou para a animalização, ou para a visão de um ser que já está tão fragilizado, está tão violado, de um objeto para um ser de direitos, em uma situação especial, que na medida da sua especialidade precisa ser tratado de forma diferente. O princípio daqui é da equidade, né? A lei cada vez mais, as leis, as alterações das leis, as adequações das leis, elas vêm trazendo aí muito, né, e cada vez mais, a aplicação desse princípio da equidade, né, e gradativamente a gente vai desmistificando essa coisa do princípio da igualdade, né, que às vezes a igualdade ela traz, sim, desigualdade, né, já a equidade não, a gente trata os iguais como iguais e os diferentes na medida da sua diferença. Tranquilo? Bom, é isso. Esses são alguns aspectos que a gente queria tratar com vocês. A gente encerra, então, a nossa 10ª aula, nossa aula 10, e eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula.